começasse falando pra gente o que aconteceu para o Ministério da Saúde chegar a essa conclusão de possibilidade de surto de poliomielite no país e fazer esse alerta. O Ministério da Saúde, ele fez uma apresentação mostrando uma baixa cobertura em todas as vacinas. É um fenômeno que está acontecendo nos últimos 2 anos e que tem preocupado muito, porque quando você baixa a cobertura de vacinação e existem os riscos iminentes das doenças entrarem no país, acontece um surto ou realmente essa população não vacinada está extremamente vulnerável e é por isso que o Ministério da Saúde está alertando todo mundo que a cobertura para poliomielite está realmente baixa. Ela estava em torno de 85% em 2016, 2017 77%, só que quando você vai analisar os estados, né, as unidades federadas, existem particularidades, como você bem colocou, por exemplo, a Bahia está num risco iminente, a cobertura está muito baixa. Agora, quais são as consequências mais graves que a gente tem a partir disso? A gente estava conversando aqui fora antes do ar, né, Melissa? Aconteceu alguma coisa que nos últimos anos a gente vê os pais e mães muito resistentes a levar os filhos para fazer a vacina, para a imunização. Mas não só isso, a gente viu, por exemplo, a febre amarela. A gente começou a falar, as filas nos postos eram gigantescas. Logo em seguida, as pessoas começaram a não ir. Vacina da gripe, mesma coisa. Quantas vezes foi revogado o prazo e também ficou abaixo da meta? O que está acontecendo? De fato, a gente tem pensado que os pais, né, os pais da nossa atual geração, eles não vivenciaram que os nossos, talvez, avós ou pessoas mais velhas observaram no passado da gravidade dessas doenças. Então, se a gente pegar essa população que foi muito bem vacinada, o Programa Nacional de Imunização, ele tinha esse lastro de conquista, eu digo tinha porque agora ele leva esse alerta, né, dessa baixa cobertura, e aí ele chega e fala, olha, o risco está iminente. Então, eu acredito que esses pais estavam tranquilos. E também eles não conheceram a gravidade. Você falar poliomielite é uma coisa tão distante, a gente, graças a Deus, não teve contato com isso, né? Isso também falando um pouco, existe aí também um fenômeno que a mídia ela é extremamente importante, e ela sempre anda de braços dados com a área da saúde, mas o comportamento do brasileiro ele é muito mais de bombeiro do que preventivo. E isso a gente brinca na área de saúde, se a gente tivesse a resposta, seria a resposta de $1 milhão, como a gente faria para o brasileiro efetivamente ter um comportamento preventivo e não de bombeiro, né? Porque você bem colocou, febre amarela, aquelas filas. Gripe em 2016, que houve muito mais casos do que está acontecendo, não que não esteja ainda acontecendo esse ano, mas houve muito mais casos em 2016, estava todo mundo na fila. Só que aí eu acho que acontece uma amnésia temporal, né? Eu acho que quando não passa na TV, fala, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, eu não vou vacinar. Isso é um fator, tá? Outro, lógico, o Ministério da Saúde tem observado muito facilitar o acesso aos serviços de vacinação, né? Então, existem cidades que têm um horário reduzido até 5 horas, às vezes os pais não podem levar as crianças, isso é um fator que está sendo estudado pelo Ministério da Saúde. E também existe um percentual muito pequenininho, graças a Deus aqui no Brasil, dos grupos anti-vacinação, que começam a alastrar, infelizmente, as fake news, as notícias falsas, e aí fazem um efeito cascata muito, que eu diria que causa um dano para a sociedade de uma forma, eu acho assim, nós estamos no ponto de extremo alerta de falar, temos que vacinar e não deixar que informações inverídicas comecem a tumultuar o objetivo que é fazer com que os brasileiros procurem e façam a vacinação. E infelizmente, de novo, como você falou, né, atuando como bombeiro e não na prevenção, né? Exatamente. O brasileiro sempre vai deixando as coisas para a última hora, mas soubesse o quanto a prevenção é importante. Em tudo, né? E como você falou mesmo, muita gente não conviveu com a poliomielite, então não tem noção do que seja. Então explica um pouquinho, vamos falar um pouquinho. A poliomielite, ela é causada por 3 vírus vacinais do poliovírus, né? Graças a Deus, no mundo, Paula, a gente tem o 2 e o 3 erradicado poliovírus, que a gente fala selvagem, no mundo. E tem circulado o poliovírus selvagem tipo 1, principalmente são 3 países só no mundo
que ainda não conseguiram erradicar o poliovírus, que é Afeganistão, Paquistão e Nigéria. Bem longe. Bem longe. Mas acontece que em locais onde acontece uma baixa cobertura, ao qual o Brasil agora se encontra sobre esse risco, abaixo de 95%, pode ocorrer a circulação do vírus derivado da vacina e pode causar surtos, como acabou de acontecer. Um informe dia 7 de junho da Venezuela, de uma comunidade indígena com baixíssimas coberturas vacinais, com baixa condição sanitária, era uma comunidade indígena, e houve sim um caso derivado da vacina por baixa cobertura vacinal. Então esse vírus, ele é transmitido através principalmente de fala, espirro, contato direto pessoa a pessoa, ou através de água, alimentos e objetos que podem estar contaminados com esse vírus. A gente diz uma forma da parte médica, uma transmissão fecal-oral, porque ele transita pelo trato gastrointestinal e a pessoa pode expelir esse vírus. A partir do momento que houve a transmissão, aí sim ele pode ficar um período, usualmente 14 dias, ele fica lá quietinho, quando ele pode dar um início súbito. Esse vírus ele vai lesar, ele vai causar um dano no neurônio, principalmente motor, e ele dá aquela paralisia, que é o que mais se conhece, paralisia infantil. Agora, existe, óbvio, a poliomielite não paralítica, só que quando a poliomielite ela atinge uma gravidade, ela pode levar à morte, que aí é a paralítica, que não só a parte motora, mas ele pode atacar o neurônio que controla a respiração e a deglutição, e aí a gente pode evoluir para a morte. E não tem nenhum sintoma antes desses 14 dias aí em que o vírus está lá dentro? Usualmente não. E, às vezes, por ser vírus, pode dar um sintoma viral que a gente fala, é muito suave. Mas o que marca a doença mesmo é o início da gravidade, a forma grave, é realmente a lesão do nervo com a paralisia, que a gente fala assimétrica, né? E deixa sequelado para o resto da vida. A gente, se nós formos observar, existem ainda, né, alguns sequelados no Brasil que já atingem próximo de 60 anos, que infelizmente vivenciou a ocorrência e circulação desse vírus, o que a gente não pode retroceder. A gente não pode reviver algo, sendo que a gente já teve tantas conquistas e a gente deveria manter essas conquistas, né? Agora, essa é uma vacinação que pode ser feita até os 5 anos, né? Isso. Se o pai não quis fazer, essa criança hoje tem 6 anos, 7 anos, 8 anos, ela tem ainda como se imunizar? Olha, existe a vacina, o governo, como é que é o esquema de vacinação? Que é super importante os pais que tiverem filhos aí na idade já levarem no posto vacinar. Então, é com 2, 4 e 6 meses, toma a picadinha, que mudou, não é mais gotinha, antigamente era, e depois com 15 meses é o primeiro reforço e com 4 anos o segundo reforço, tá? Então, a gente precisa ter essa população protegida para evitar a circulação do vírus. Óbvio que acima dessa faixa etária, existe no serviço privado combinações de vacina com difteria, tétano, coqueluche e pólio, que a pessoa pode fazer se ela quiser. É que o risco mesmo efetivo é dessa população abaixo de 5 anos, onde realmente não está sendo feita a imunização correta, nem todo mundo está procurando para fazer a vacina, né? Mas uma vez que não fez, pode atingir uma pessoa de qualquer faixa etária. Sim, se a pessoa não fez a vacinação, ela, como a gente diz, está vulnerável. Se ela entra em contato com uma pessoa com o vírus, ela pode pegar. Existe uma pesquisa, mas é muito antiga e no Brasil não teve mais pesquisa relacionada à dosagem de anticorpos para poliovírus na população adulta. A gente tinha na época de grande cobertura vacinal, que é o 95% que a gente sempre atingiu, que 90% dos adultos mantinham os níveis de anticorpos. E isso é extremamente favorável para que a gente mantivesse a doença sob controle, né? Eu digo mantivesse não, para que nós mantenhamos, porque eu não quero que a doença entre no nosso país. Mas hoje, com toda essa situação desses últimos 2 anos, baixa cobertura, se a gente continuar nessa onda, que eu diria de retrocesso, será muito grave da gente, se a gente fizesse uma análise sorológica, ou seja, de anticorpos na população,
provavelmente não vai estar mais 90%. E aí sim o risco da doença entrar efetivamente no país. E não risco só dessa doença, né? Porque eu fico imaginando que como está esse retrocesso, como você fala, de muita gente não procurando a vacina. Aí eu vou falar muita gente, porque tem os pais e as mães, no caso de levar crianças para poliomielite, por exemplo, mas também tem febre amarela e de gripe, que a gente está falando que muitas vezes são adultos, né? Por fake news ou por falta de tempo, enfim. Isso também acaba prejudicando e podendo trazer à tona outras situações graves, como está trazendo nesse momento a poliomielite? Então, a polio é um problema. E outro problema que a gente está vivendo muito, e é uma preocupação diária também para quem trabalha com controle de doenças e vacinação, é o controle do sarampo. Então, a gente está agora, estamos falando de Copa a Copa, o sarampo é descontrolado, principalmente na Rússia também. Os nossos brasileiros que estão indo lá, como eles vão voltar para cá? Será que eles foram vacinados como havia sido recomendado pelo Ministério da Saúde? Assim, a gente já está tendo os casos de sarampo também no Amazonas, Roraima, e o risco de entrar mesmo nos outros estados. Por quê? Porque a população deixou de vacinar. Febre amarela, como você bem falou, não acabou. As cidades onde tem recomendação, a gente está aproveitando, falando, por exemplo, o estado de São Paulo, a cidade de São Paulo, que as pessoas vão, as que têm a gratuidade, elas tenham em mente que elas têm que fazer a gripe e também a febre amarela. Muitas vezes elas vão para fazer uma, não vou fazer essa porque falaram que passa mal. Então, assim, tem que conversar com o profissional da sala de vacina, porque ele vai estar apto para entender se existe alguma contraindicação e não ficar lendo 300 matérias alarmantes que criaram de fake news de cada vacina. Senão a gente nunca vai tomar vacina, nunca vai tomar remédio, não vai fazer nada. Então tem que confiar no profissional da saúde, né? Isso é o mais efetivo quando a gente fala de proteção. É sempre perguntar, né, para o profissional da saúde. Agora, falando no caso da poliomielite, qualquer criança pode ser vacinada até 5 anos ou tem alguma restrição? Qualquer criança. Óbvio que a gente... Uma coisa importante para a gente falar, porque às vezes os pais que são um pouquinho mais velhos vão falar, nossa, mas meu filho tomava gotinha porque agora a picada. Então, assim... O Ministério da Saúde, em consonância com a Organização Mundial da Saúde, ele adotou uma estratégia que é a estratégia para a erradicação da doença. E o que consistiu isso? Foi fazer a vacina, a transferência da oral para a intramuscular, que é a picadinha. E por quê? Porque a oral, ela tem o vírus vivo enfraquecido, atenuado. E a picadinha é o vírus inativado. Então, para que o esquema ficou com 2, 4 e 6 meses a picadinha com a vacina inativada, para que não houvesse o risco da ocorrência do vírus modificado da polio, que seria um risco. Então, isso é um efeito que a Organização Mundial da Saúde aplicou para todos os países do mundo para falar, olha, para a gente efetivamente erradicar a poliomielite, a gente precisa fazer a transição da vacina inativada e tirando a vacina atenuada. Então, o Brasil fez certinho, ele colocou com 2, 4 e 6 a inativada e aí ele colocou a oral com 15 meses e 4 anos, que é a bivalente, ela tem só o poliovírus, que a gente fala... É o poliovírus enfraquecido do tipo 1 e do tipo 3, porque o 2, como eu falei, já foi erradicado do mundo.